Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre chamado. E ontem nós paramos na questão onde Miriam e Arão se levantam contra a liderança de Moisés. E eu quero dar continuidade do ponto que paramos e ler com vocês o que está em Números capítulo 12, versículo de número 2, que diz assim: Disseram, porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também a nós? E o Senhor o ouviu. Deus ouviu tudo o que eles falaram contra a liderança de Moisés. Agora, a partir do versículo 4 diz: E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês três saiam à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouvi agora a minha palavra. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Deus está vendo e contemplando todas as coisas. As pessoas que imaginam que Deus não está vendo, que Deus não está dando importância para esse tipo de comportamento, infelizmente estão completamente obsoletas do que a palavra de Deus diz. Nós precisamos entender que a autoridade de uma pessoa é relacionada com a autoridade de quem o enviou. Vou repetir novamente para que fique gravado na sua mente, no teu espírito, essa frase. A autoridade de uma pessoa está relacionada à autoridade daquele que a enviou. Infelizmente, muitas pessoas não param para observar isso. Quem havia enviado Moisés? Quem enviou Moisés foi o Senhor. Então, quando eles se levantavam contra a vida de Moisés, contra a liderança que Deus havia estabelecido sobre a vida deles, eles estavam levantando contra o próprio Senhor. Eu vou te dar mais um exemplo, claro, para que você possa então entender o que eu estou querendo passar para você nessa hora. Se um oficial de justiça vai na sua casa com uma intimação para que você se compareça no fórum da sua comarca para uma audiência, e você desobedece a ordem, e você não aceita o oficial de justiça, você não está desobedecendo o oficial de justiça. Você está desobedecendo o juiz, o magistrado, que ordenou que aquele oficial de justiça fosse à sua casa. E se você descumprir durante 3 tentativas, você é conduzido de maneira coercitiva, ou seja, você vai preso, obrigado a se comparecer na presença do juiz. Isso é muito sério, porque a desobediência que eu cometo
para com uma pessoa está relacionada com a pessoa de quem enviou essa que eu desobedeci. Está relacionada com aquele que enviou essa pessoa. E quem enviou Moisés foi Deus. Foi Deus que enviou Moisés para libertar o povo do Egito. E Miriam e Arão, sem entendimento, sem sabedoria, sem gratidão, infelizmente não se posicionaram como deveria. Muito pelo contrário, se levantaram com maledicência, se levantaram com falácias, com acusações, com ciúmes ministeriais. Mas o Senhor ouviu. E quando Deus percebeu o que estava acontecendo ali, diz a palavra do Senhor que então ele chamou os três, como um pai que chama os seus filhos para ajustar contas. Ele chamou os três para conversar. Ele chamou Moisés, Arão e Miriam e pediu com que Miriam e Arão saísse para ouvir algo que seria a correção para a vida deles. E Deus disse para Arão e para Miriam: quando eu falo com um profeta, eu falo por enigmas, eu falo por palavra, eu falo por visão. Mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo face a face. Moisés ele é fiel. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Você não precisa ficar brigando com as pessoas, tentando justificar e provar alguma coisa. Não precisa de nada disso. Muito pelo contrário. A única coisa que você precisa é colocar o seu coração naquilo que Deus te chamou para fazer. Mesmo que as outras pessoas te interpretem mal, Deus sabendo está ótimo. E a palavra do Senhor diz que Ele disse para Arão e para Miriam: o meu servo é fiel. E Ele finaliza dizendo: como que vocês não temeram em se levantar contra o meu servo? Ao se levantar contra Moisés, eles estavam se levantando contra o próprio Deus. Não é porque Moisés era Deus, mas porque Moisés era um enviado do Senhor e estava ali exercendo o ofício do qual o Senhor delegou na mão dele. Qual foi o resultado disso? Miriam ficou leprosa. A lepra era uma coisa terrível na vida do ser humano que compunha a nação de Israel, porque aquele que ficava leproso, ele saía do convívio das pessoas normais. Ele era excluído do convívio das pessoas normais. E quando Arão percebeu que Miriam estava leprosa, com certeza ele ficou alarmado. O pecado, a rebelião, é parecido com a lepra, que traz insensibilidade, que traz afastamento e, por fim, provoca a morte. Talvez seja isso que você esteja enfrentando, ou talvez você esteja do outro lado da mesa, nessa relação. Mas em todas as coisas eu sei de uma coisa: Deus é justo, Deus é fiel e Ele é misericordioso. Se você é aquele que se levanta contra autoridades, você pode então pedir a Deus perdão e consertar a sua vida diante dEle. Agora, se você está sofrendo injustiças, descanse no Senhor, não revide, não haja da mesma maneira. Entrega na mão do Senhor e Deus na hora certa vai fazer aquilo que Ele decide fazer, porque Ele é Deus. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada uma dessas vidas que estão conectadas e peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha quebrar agora todo espírito maligno que vem para confundir essa mente e levar esse homem e essa mulher a um estado de rebeldia. Nós repreendemos isso em nome de Jesus Cristo, declaramos quebrado agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que o Senhor venha trazer domínio próprio e direção do Teu Espírito a cada pessoa que está conectada.
em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de assinar o nosso canal, de curtir esse vídeo, compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.